Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um dia de estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Atos e hoje estaremos falando de Atos 2, a partir do versículo 14 até o versículo 36. Então, eu gostaria que nesse momento você pegasse a sua Bíblia para que você viesse acompanhar a leitura e depois nós estaremos falando sobre o que está relatando no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14, tá bom? Vamos lá? Então diz assim Deus ao nosso coração. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também o meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, aqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos vós o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, como a tua face me encherás de júbilo. Varões, irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido como juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o trono, o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois com certeza, toda a casa de Israel que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Olha que palavra maravilhosa é esse discurso de Pedro aqui no capítulo 2, no livro de Atos. Então, quando nós lemos, a primeira coisa que a gente pode entender é que Pedro está falando que existem coisas que estão
estabelecidas pela palavra de Deus, por promessas, né, sobre o dia de Pentecostes. A primeira coisa é que Jesus Cristo é o Senhor. Então, aqui o dia de Pentecostes é para ficar bem claro, bem estabelecido que Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ele ressuscitou. Isso para que hoje nós tivéssemos vidas e o nome dele, nós viéssemos ter vida. E hoje o nome dele é reconhecido por toda a terra. Então vejam só como é importante a gente reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. A outra coisa que Pedro enfatiza aqui para nós é que agora Jesus não está fisicamente entre nós, mas ele está sentado à destra do Pai, ou seja, ele está sentado à direita de Deus Pai. Então, isso significa que ele venceu. Isso significa que as palavras que ele deixou para nós, elas não são palavras lançadas ao vento, não. São palavras que realmente vão edificar as nossas vidas e vão nos abençoar, porque ele viveu e ele venceu. Assim também a gente pode aprender que todos devem colocar a sua fé em Jesus Cristo. Então, se você tem fé, nem que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, que essa fé seja depositada no que realmente vai surtir efeito, que é Jesus. Que você não use a sua fé acreditando na força do seu braço ou em pessoas, né? Mas que você use a sua fé referente àquele que realmente venceu nesse mundo, tudo que possa imaginar, Jesus venceu. Então, por isso que uma vez que você depositar a sua fé em Jesus, você poderá viver as maravilhas que ele tem para você nesse tempo, tá? Entendeu? Então, nós podemos aprender isso aqui no Atos capítulo 2, tá bom? E aqui outra coisa que Pedro nos orienta é que os crentes não podem perder a esperança de receber o Espírito Santo, né? Porque ao longo do tempo a gente pode perceber, eu pelo menos percebo, que da época que eu conheci Jesus aos dias de hoje, parece que a sede pelo Espírito Santo, na época em qual eu aceitei Jesus, que foi aos meus 14 anos, para os dias de hoje não se ouve tanto desejo assim entre os jovens. E isso é algo que não pode acontecer, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor deixou para nós o seu Espírito, e uma vez que eu entreguei a minha vida para Cristo, eu preciso desejar e buscar ter o Espírito dele sobre a minha vida, porque sem o Espírito dele eu estou sem direção. Então é importantíssimo buscar a presença do Espírito Santo. O cristão precisa esperar receber a presença de Cristo, né? O Espírito Santo. E também vem nos ensinar que aqueles que atenderam à sua fé devem se separar do mundo. O que isso significa? Vamos mudar de planeta? Não, não é isso. Significa que nós vamos fugir da aparência do mal, nós vamos fugir daquilo que é pecaminoso, nós vamos evitar nos relacionar com coisas que são destrutíveis, que são corruptíveis, né? Tantas coisas aí que nós sabemos, que eu não preciso citar aqui, até porque senão não dá tempo de eu explicar, né? Abordar um pouco mais esse assunto. Mas você sabe muito bem aqui o que é bom e o que é ruim para você. Você sabe o que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Então, aquilo que não agrada, aquele que é cristão, ele foge do pecado. Quer dizer, ele foge do mundo, ele foge da aparência do mal. E assim também nós podemos entender que Jesus Cristo, ele vai voltar. Então ele está sentado à direita de Deus Pai, amém, graças a Deus. Porém, não terminou por aí. Continua, né? Ele irá vir buscar os crentes, ele virá buscar aqueles que realmente estão tendo uma vida de santidade, fugindo do pecado, para agradar o seu coração. Então, por isso, nós precisamos acreditar na volta de Jesus. Seja de uma forma o qual ele arrebatará todo o seu povo, ou seja, no dia da sua morte, que seja. Mas porque também nesse momento é estabelecido a volta de Jesus sobre a vida que aqueles que estão aqui e estão, né, que já morreram. Então eles já tiveram essa volta,
né? Então, por isso que a gente precisa guardar o nosso coração, a nossa vida, para que seja de uma forma ou de outra, quando Jesus voltar, nós venhamos estar preparados para estarmos com Ele, né? Porque nada adianta também a gente conquistar tudo nessa terra e perder o reino, né? O importante é a gente viver uma vida abundante aqui, mas não somente, mas também na eternidade, né, gente? Então vejam só, a palavra de Deus fala sobre Joel, é muito legal, que fala que o Joel, muito tempo antes de Jesus vir, no livro de Joel, fala sobre o derramamento do Espírito Santo, né? Que haveria esse avivamento, que haveria esta renovação, que todos que são crentes poderiam receber. Então vejam só, não é algo que foi assim, Jesus tirou da cabeça e falou, não, vou deixar o Espírito Santo, não. Já era uma promessa, já era algo que já estava escrito que iria acontecer e aconteceu. Assim, quando nós falamos também que Jesus terá a sua volta, e muitas vezes as pessoas ficam pensando assim, mas isso vai demorar, ou isso não vai acontecer, cuidado, né? Porque a mesma coisa no livro de Joel, talvez naquela época, pensassem que era uma loucura o derramamento do Espírito, mas aconteceu, né? Então, assim a gente precisa acreditar que a palavra de Deus, ela irá se cumprir. Ela vai se cumprir de uma forma ou de outra. No tempo certo, na hora certa, ela estará surtindo efeito sobre as nossas vidas. E nós precisamos acreditar, claro, que está dizendo aqui, e nós precisamos acreditar que os últimos dias, né, que a palavra de Deus fala, nós precisaríamos tomar cuidado com o mal para cuidar da nossa salvação. Então, isso é algo muito importante, nós preocuparmos com a salvação. Muitas vezes a gente se preocupa com tanta coisa e deixa a salvação de lado, né? E isso não pode, tem que ser o inverso, a salvação em primeiro lugar e as outras coisas a gente vai dando atenção conforme vai acontecendo. Mas a gente precisa priorizar nas nossas vidas, o cristão precisa priorizar a salvação, né? E a palavra de Deus também fala aqui que os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. O que quer dizer isso? As pessoas que estarão buscando a Deus, né? A sua palavra terá poder de abençoar, né? Eu não sei se você já viveu a oportunidade de falar algo sobre a vida de alguém e isso acontecer, né? Isso é profetizar, não coisa ruim, mas coisa boa, né? Talvez alguém chegue em você e fale, hoje eu tô tão triste porque eu queria tal emprego, aí você fala, não, você vai conseguir, eu tenho certeza que essa porta vai se abrir, aí de repente a pessoa vem contar pra você que realmente ela conseguiu aquilo que ela tanto desejava, o emprego e tudo mais. Não sei se você já viveu essa experiência, né? Mas é isso, é profetizar. Declarar o bem sobre a vida de outras pessoas, né? E isso acontecerá. Isso acontece, por quê? Porque a palavra de Deus não é mentirosa e ela já está dizendo que haveria esse derramamento e nós teríamos esse poder de profetizar sobre a vida das pessoas, né? E a palavra de Deus também fala que o reino dele é formado pelos seus servos e as suas servas. Quem são os servos e as servas? São aqueles que se preocupam em viver uma vida de santidade, se preocupam em viver a palavra de Deus, se preocupam em se relacionar com Deus frequentemente e trabalhar para a sua obra. Isso são os servos e servas do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que o reino é formado por esses servos, né? Então, se você ainda não é servo, se torne, porque eu tenho a certeza que você viverá, assim, experiências maravilhosas com Deus. E a palavra também fala sobre a importância de nós entendermos que Jesus Cristo é o nosso Consolador, né? Então, Ele é que tem o consolo para o nosso coração, para a nossa alma, para as nossas vidas, porque os dias são difíceis, são maus, sim, é verdade. Mas existe o Consolador, que pode aliviar a minha vida, pode aliviar a sua vida, para que você possa cumprir como servo o seu propósito, né? Aí com os seus fardos aliviados, tá bom? Então é isso que fala no livro de Atos. Hoje ficou um pouco mais comprido, né? Mas eu tenho a certeza que você que está assistindo até agora foi edificado por esse estudo que fizemos hoje no livro de Atos, capítulo 2. Semana que vem nós continuamos a partir do versículo 37. E eu gostaria que você aí no final deixasse seu comentário para que eu possa assim continuar esse propósito com você, tá bom? Deus abençoe, até semana que vem.